Peter Rodolfo Wolley Carcavalo. Lucas Aparecido Souza com S Vasconcelos. Meu nome é Alice Schumann Aquino, eu tenho 22 anos. Diego Oliveira Rodrigues. O Unicante por parte de mãe vem do meu avô e o Lourenço por parte de pai, que vem também do meu avô. Da parte da minha mãe é o Schumann, que é meu nome do meio, e do meu pai é Aquino, que é o meu último nome. Tá, o meu nome, ele é a mistura do nome dos meus dois avós. O pai do meu pai chamava Rodolfo Carcavalo e o pai da minha mãe, Peter Wolley. Parte de mãe é Oliveira e por parte de pai é Rodrigues. Eu tenho sempre um problema comigo mesmo, que as pessoas falam que Aparecido é meu sobrenome, mas ele não é meu sobrenome. E aí então eles falam, então seu nome é nome composto, é Lucas Aparecido. Não, não é também. O Aparecido, ele só tá ali mesmo. Eu nasci em São Paulo, minha mãe nasceu em São Paulo, mas ela é descendente de alemães, por parte de mãe, então minha avó era alemã. A minha avó, ela nasceu em Pernambuco, só que eu não me lembro a cidade. A família da minha mãe, originalmente eles são da Alemanha, mas quando eles vieram pro Brasil, eles foram pra Santa Catarina e eles moram no interior de Santa Catarina. Meu pai e minha mãe os dois são do Ceará. Do interior do Ceará, numa cidade chamada Cruz, os dois são da mesma cidade. Minha mãe e meu pai, eles são nascidos aqui de São Paulo mesmo, na capital mesmo. O meu pai é argentino, veio pro Brasil com 22 anos, morou 20 anos aqui e depois voltou pra Argentina. Hoje ele mora lá na Argentina. Eles se conheceram no trabalho da minha mãe, né? A minha mãe, ela tem uma assessoria de imprensa e o meu pai, como é jornalista, ele foi trabalhar lá e aí eles se conheceram lá. Tenho a minha bisavó, ela era alemã. Eu sei muito pouco da história. Uma única coisa, assim, além é o sobrenome, que seria Schutz, que eu gostaria muito de ter, mas infelizmente minha avó preferiu passar o Pereira pra minha mãe. O engraçado é que lá em Cruz, que é uma cidade muito pequena, metade da cidade é fulano de tal Souza e a outra metade é fulano de tal Vasconcelos. E o meu nome é Lucas Aparecido Souza Vasconcelos. Meu pai fala espanhol e o português dele tem muito sotaque. Mas a minha mãe, quando ela vai pro sul, ela volta com sotaque de lá. Não, assim, a única coisa que ela me chama, ela e meu pai, que é uma coisa meio que carinhoso, mas nada que tipo seja um sotaque nem nada, é Fia. Fia. É minha filha. É a única coisa. Eu tenho um sotaque de paulista, na verdade eu falo certo, diferente de todas as outras pessoas do país mesmo. O B em espanhol tem som de V. Na verdade, o V em espanhol tem som de B. Então ele não consegue falar volume. Ele fala volume, por exemplo. Tá, eu não sei como é, mas eu sei, tipo, é um negócio meio cantado, assim, ela... Às vezes não é muito forte, mas dá pra perceber porque ela muda o jeito que ela tá falando, ela começa a falar de um jeito mais ritmado, assim, não sei, é um pouco estranho. Então, por parte de pai, é o pessoal mesmo assim, minha avó, né, que ela veio de Pernambuco, mas ela veio muito criança, então ela não tem noção de, tipo, qual é a vivência de lá. O meu avô, ele tem, por parte de pai, ele já trabalhou como... teve diversos trabalhos, mas ele, acho que o mais interessante, assim, mais diferente, assim, da família é que ele já trabalhou como entregador de jornal. O seu avô? É. Isso era só um dos empregos dele, que ele tinha 2 empregos. O outro não lembro qual que era, mas ele trabalhava de entregador de jornal de madrugada. A minha avó, ela puxa... Não é que ela puxa bastante pro alemão, porque ela fala alemão, a minha mãe também fala alemão. Mas tem alguns jeitos dela falar algumas palavras que dá pra ver que vem do alemão e não do português, que não é o jeito que a gente falaria, mas é coisa de entonação, esse tipo de coisa, assim. O alemão tende a falar assim, tipo, o 3 em alemão é drei, então tem Tem uma língua portuguesa. Tem uma língua portuguesa junto com uma coisa da garganta, assim, é bem diferente. Muito difícil. O alemão é muito difícil. O alemão é uma língua muito difícil. Mas, assim, eles têm um jeito de pronunciar as palavras que é muito diferente. Falo bastante mano e faz parte do meu sotaque todo dia, praticamente. Falo certo e não tenho sotaque meu. Pô, eu não tô entendendo. Esse é o meu sotaque. O jeito que eu puxo R quando eu falo porta faz parte do meu sotaque.